Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Jacobucci, acredito que a grande parte aqui já me conheça. Eu sou o Account Senior que toca, que cuida, que é responsável pela conta da Flora aqui na Money. E aí eu fui convidado hoje para falar um pouquinho sobre o porquê ter um primer e também um body splash, especialmente nesse projeto Versace, que é um projeto que a gente está super dedicado e a gente fez ele pensando em todos os detalhes. Mas antes de falar do primer e do body splash, eu queria trazer aqui um tema muito legal. O porquê disso está muito ligado a ser uma atitude super disruptiva. O primer, não existe hoje no mercado um primer específico para passar na pele que anteceda a aplicação do body splash. Hoje, os primers de maquiagem, que já são super conhecidos, e a grande parte aí das mulheres que usam fragrâncias estão usando primers de maquiagem nas suas peles, estão usando ali por uma tendência, por algo novo, algo disruptivo que vem surgindo nas redes sociais. Mas o primer de maquiagem ele foi feito para aquilo. E aí a gente pensou numa alternativa extremamente sofisticada, muito legal. Por quê? Porque o primer ele tem uma capacidade de hidratar mais a pele, manter a pele, e as peles hidratadas detêm mais fixação, mantém a pele neutralizada em termos de outros odores, e além disso, que eu acho que é o mais importante, ele combina com os body splashes. Por quê? Porque o coração, o corpo, o acorde desse primer, ele foi criado em linha com os acordes, os corações das fragrâncias do body splash. Então, para explicar a utilização, eu trouxe não somente aqui uma explicação minha, mas eu trouxe o livro da Renata Ascar, que é o Guia de Perfumes. É a 11ª edição do Guia de Perfumes, que inclusive ela lançou já há algum tempo, e hoje ela esteve aqui na Money e nos presenteou com alguns livros, autografou, e eu peguei o meu exemplar. E ela fez uma etapa, ela fez ali uma etapa do livro totalmente voltada para body splash. Então eu abri justamente ali no capítulo do body splash para trazer alguns pontos que a Renata escreve que eu acho muito legal e que vai fortalecer a identidade de ter um primer e também que antecede a aplicação do body splash. O body splash, de acordo com a Renata, ele, assim, uma coisa que ela escreve aqui é que, assim, no passado, ele estava muito, assim, atrelado a um uso muito adolescente, que eram fragrâncias mais adocicadas e acabava sendo, assim, algo não tão sofisticado, né? E aí, assim, ele foi crescendo, ele foi tomando corpo, o body splash se tornou um fenômeno global, e aí ele renasceu sobre uma nova perspectiva. E assim, não mais um produto só para adolescentes, mas também um produto que traz uma expressão de liberdade, uma expressão de sofisticação acessível. E isso é o mais importante. E o porquê essa liberdade? Porque você pode utilizar 1, 2, 3, 4 diferentes fragrâncias ao longo do dia, independentemente das suas famílias olfativas. E por que acessível? Porque o Body Splash é uma fragrância num valor, num custo, num investimento muito mais baixo do que num eau de toilette, do que num eau de parfum ou até mesmo num parfum, né? E aí é interessante que ela fala assim, muito empurrado pela geração Z, especialmente nas mídias, em especial, assim, o Body Splash, ele adotou um papel de bem-humorado, de estiloso, de criativo, de leve. Uma mesma pessoa, ela pode usar, de repente, uma névoa de baunilha pela manhã, pode usar algo mais frutado na parte da tarde, ou então algo mais sensual na parte da noite. E essa mistura dessas famílias olfativas, elas acontecem com naturalidade. Muito bem. A gente vai do popular ao luxo com o Body Splash. Porque enquanto no passado só as marcas mais populares tinham seus body splashes, atualmente não mais. Então você vê hoje Chanel, Dior, Tom Ford, Hermès, Diptyque, com versões super refinadas de body splash. Victoria's Secret, BBW, Calvin Klein, com marcas mais acessíveis e também super sofisticadas. E cada vez adaptando best-sellers, como por exemplo o Coco Mademoiselle, que foi uma adaptação já feita para um body splash, que veio de uma fragrância de luxo. Para a gente fechar essa questão do primer na utilização e depois o body splash, tem uma questão importante também aqui no livro da Renata, que ela fala de performance. A duração média de um body splash varia de 4 a 5 horas. E aí, dependendo da formulação, dependendo do ambiente, dependendo da pele da pessoa,
essa entrega ela é um pouco mais reforçada ou menos reforçada em termos de performance, né? E aí, o que o Body Splash é? É um perfume leve, que ele vai convidar a consumidora para fazer uma reaplicação ao longo do dia. Aí que entra o primer. O primer pro Body Splash é algo novo, é algo disruptivo, é algo sofisticado. Por quê? Porque a gente vê muita gente utilizando primer de maquiagem para manter a pele mais hidratada, para otimizar os odores da pele, para otimizar o ambiente, porque ela sabe que passando um primer na pele, a fixação vai durar mais. Então nós criamos um primer específico para o Body Splash, que ele tem o acorde, o coração das fragrâncias utilizadas nessa linha, para que possa aumentar a durabilidade da fragrância na pele, aumentar esse lasting, essa performance, mantendo a pele mais hidratada e a consumidora podendo aplicar pela manhã uma fragrância, um Body Splash. Então ela vai lá, aplicou o primer, vai lá e mantém esse primer aplicado. Logo depois que ela manteve, ela põe o seu Body Splash, vai lá e troca e aplica o seu Body Splash. Passada 4, 5, 6 horas, ela quer mudar a fragrância. O primer já vai manter essa pele ainda hidratada, sem mudar o coração dessa fragrância. E ela vai e muda, sei lá, de um floral para um cítrico. E isso mantém a pele otimizada, hidratada, sem ter uma névoa de fragrâncias ali se chocando entre elas. Tá? A ideia é para que isso gere talkability, a ideia é para que isso seja conteúdo, a ideia é para que isso possa ser um pacote que enalteça, que fortaleça, que evidencie a venda desse Body Splash. E como no mercado já tem muita coisa, e dentro do cenário de Body Splashes isso é super inovador, sofisticado, moderno, vanguardista e disruptivo, a gente entende e acredita que a venda do Body Splash junto com o primer, pode trazer um grande diferencial em termos de negócio, um grande diferencial em termos de inovação e principalmente olhando para o mercado, para uma tendência de mercado que está cada vez mais forte, muito impulsionada pela geração Z e também pela geração Alpha. Tudo bem? Eu espero ter ajudado, eu espero ter trazido um pouco de informação, e não é uma informação pautada no que eu acho, no que eu vejo, está inclusive pautada num livro escrito por uma expert da perfumaria, que é a Renata Ascar, e depois eu até as convido para conhecerem esse livro, vou levar depois de presente um exemplar para vocês, porque tem tudo sobre a perfumaria, e esse capítulo do Body Splash é um capítulo muito legal, tá bom? Muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos e eu fico à disposição caso vocês queiram discutir um pouquinho mais e se aprofundar no tema. Valeu, até mais. Tchau.